Estamos iniciando mais um Faça Arte e hoje você vai aprender algo bem interessante. É esse lindo suporte para cafeteira, feito, você não imagina com o quê? Com um CD velho. Vamos para os materiais? Para começar, você vai precisar de um CD usado, 2 círculos de tecido estampado de 14 centímetros de diâmetro, 2 círculos de entretela com a mesma medida, 14 centímetros. Essa entretela é aquela usada para gola de camisa, que de um lado é entretela e de outro lado tem cola. 18 pétalas do mesmo tecido recortadas com o molde. O molde nós vamos estar dispondo depois no fotolog que aparece no final dos créditos do filme. Tesoura, lápis de escrever para riscar os seus moldes, ferro de passar, agulha e linha, e também vamos usar máquina de costura. Vamos lá. Nós vamos iniciar unindo um círculo de tecido com um círculo de entretela. Vamos posicionar dessa maneira, o lado da cola com o avesso do tecido. Posicionamos os dois e agora vamos com agulha e linha fazer um alinhavo bem na beiradinha dos 2 círculos. Desta maneira. Nós vamos alinhavar toda a volta do círculo, sempre unindo a entretela com o tecido. Aqui eu já tenho um pronto. Olha lá, alinhavei toda a volta. Não arremata a linha. E agora nós vamos encaixar o CD aqui dentro. Vou colocar aqui para facilitar. Encaixo o CD de modo que a beiradinha do tecido sobreponha todo o contorno dele. Agora que nós vamos ajustar a linha para que o tecido se ajuste ao CD. O passo seguinte é com ferro bem quente, na temperatura 3, passar a beiradinha de todo o nosso CD, fazendo com que a entretela se assente e tome o formato do CD. Olha lá, já temos a primeira parte pronta. Ela pode inclusive ser retirada do CD sem perder o formato. Olha lá. Então nós vamos repetir fazendo mais uma dessa com outro círculo de tecido de entretela, sendo que uma vai ter o CD dentro e a outra vai ficar dessa maneira, sem o CD por dentro. Vamos agora para a parte feita à máquina. As pétalas serão todas feitas na máquina de costura. Nós vamos unir 2 pétalas, deixando direito com direito para o lado de dentro. Depois de unir bem as duas, nós vamos alfinetar para evitar que elas se movimentem. E agora nós vamos fazer uma costura bem na beiradinha, com cerca de meio centímetro, em toda a volta da pétala, exceto na parte reta. Quando nós terminarmos, teremos uma pétala assim. Vamos tirar o alfinete e desvirar a pétala, deixando-a dessa maneira. Nós vamos repetir o processo até formarmos 9 pétalas, como estas. Muito bem, agora temos feito nossas pétalas todas, nós vamos alinhavá-las. Vamos alinhavar aqui nessa parte que ficou aberta, a parte reta, pegando bem no comecinho da pétala, alinhavando ela toda. É importante que o último ponto também pegue aqui bem no finalzinho da pétala. E aí nós vamos continuar alinhavando todas as pétalas nessa mesma linha, até formar 9 pétalas alinhavadas. Vai ficando mais ou menos assim. Aqui eu já tenho as 9 pétalas alinhavadas. Forma um cordão assim. Eu vou dispor essas 9 pétalas sobre aquele círculo feito anteriormente.
e vou ajustar para que elas fiquem exatamente no mesmo tamanho do círculo. Assim. Feito isso, eu vou fixar alfinetes para que elas não se desprendam e eu possa realmente deixá-las exatamente na mesma largura do CD. Eu estou alinhavando, estou alfinetando. Vai ficar mais ou menos assim, em toda a volta do CD. Bom, aqui eu já tenho as pétalas todas alfinetadas em volta daquele círculo que nós tínhamos feito anteriormente. Elas foram alfinetadas, olha, só naquela beiradinha que ficou virada que eu passei com ferro. Elas não estão alfinetadas na parte de baixo, só na beiradinha. Enquanto elas estão alfinetadas, dá tempo de eu estar regulando o franzido, sobrepondo umas às outras, para que elas fiquem todas na mesma direção, né, e distribuindo elas igualmente. O passo seguinte é, com agulha e linha, alinhavar essas pétalas que eu fixei aqui com alfinete, nessa beiradinha que tinha sido virada com ferro. Eu vou alinhavar pegando as pétalas e a beiradinha do círculo. Vou alinhavar toda a volta. Posso ir tirando o alfinete para facilitar. E olha, estou aqui alinhavando as pétalas na beiradinha. Olha lá, vamos ter isso aqui. Vamos alinhavar toda a volta para depois poder passar uma costura à máquina. Eu tenho aqui a minha peça com todas as pétalas já alinhavadas e distribuídas. Agora eu vou virar essa partinha onde eu alinhavei as pétalas na peça e vou posicionar dessa maneira na máquina de costura. Vou fazer uma costura bem na beiradinha para unir as pétalas com a parte redonda. Vou ajeitando, ó, para poder costurar toda a volta do círculo com as pétalas. Agora que eu já tenho a minha flor montada, eu vou virar ela do avesso, vou passar o ferro aqui no meio no círculo para aderir a entretela do tecido. Vou fazer a mesma coisa com o outro círculo. Feito isso, eu vou introduzir o CD aqui na parte onde nós fizemos a flor. Dessa maneira, puxando as beiradinhas assim. E eu vou vestir essa florzinha em volta do CD. Prontinho, já temos a nossa primeira flor. Essa superfície ficou bem rígida. E agora eu vou aplicar a outra parte, fechando o outro lado da flor. Para isso eu vou usar a cola quente. Você pode usar também a cola de pano, cola de tecido, ou mesmo fazer uma costura à mão. Levanto aqui as extremidades e vou passando a cola de maneira que a segunda parte cubra toda a costura que foi feita, dando um acabamento perfeito para nossa flor. Eu já tenho aqui minha flor toda colada. Ela ficou com dois lados bem rígidos para suportar o peso e o calor da cafeteira. E agora, uma sugestão para vocês, que é trocar o CD por um espelho e, ao invés de colocar um círculo fechado, colocar um círculo vazado também com entretela para formar uma moldura e você tem um lindo espelho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Faça Arte.